Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus e a misericórdia de Deus esteja com você e sua família. Estamos iniciando a nossa aula do tema Mais Esperto que o Diabo, que é a escola dominical para jovens e adultos, com a fundamentação na psicanálise, na psicopedagogia cristã e clínica e também nas terapias. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Mais Esperto que o Diabo, que hoje o tema é sobre medo. Na semana passada, na aula passada, nós estudamos os ritmos hipnóticos, que é quando a pessoa tem uma repetição na sua mente, vai repetindo algo negativo na sua mente e aquilo vai tornando verdade aquela coisa negativa. Então é um ritmo hipnótico, como se fosse uma música. E hoje nós vamos falar sobre as sementes do medo. Que o medo, o que ele pode fazer com a pessoa, mas com o auxílio de Jesus, o medo pode ser eliminado. Então vamos iniciar nossa aula com uma oração primeiro. Vamos iniciar com a oração, buscando em Deus sabedoria. Feche os seus olhos, respire fundo, se você puder, fechar os seus olhos, respire fundo. Vamos pedir a Deus direção para a nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos, buscando sabedoria para a nossa aula. Com a autoridade do nome do Senhor Jesus, pedimos entendimento, pedimos a chave da sabedoria, que é através da sua palavra, da sua oração, do seu fortalecimento. Estamos buscando conhecimento, de repente, Senhor, de sermos mais espertos que o mal, porque o Senhor é o bem. E o Senhor pode conduzir a nossa vida, porque prometeu que não nos deixaria órfãos. E com a sua sabedoria, nós sempre seremos mais espertos que o diabo. Então, Senhor, nos auxilia nessa aula da sabedoria, da inteligência. Visita as pessoas que estão ouvindo essa aula nesse momento, que elas possam ver também a sua misericórdia. O Senhor soa como na vida delas, como uma melodia, como um perfume na sua vida, que elas possam buscar tudo aquilo que elas precisam, com conhecimento, com sabedoria, com paz, com alegria, com os dons do Espírito Santo, da ciência, da paciência. E esses dons possam estar nas nossas vidas para que possamos ter autopercepção, autoconhecimento, podemos saber que o Senhor está treinando as nossas habilidades, ajudando-nos a superar aquilo que não agrada nas nossas vidas interiores. Porque enquanto estivermos aqui, somos seres em evolução. Não somos seres perfeitos, mas somos seres em evolução. Então, Senhor, liberta-nos do mal. Cada palavra que o Senhor nos ensina, ajuda-nos a sujeitar-nos à tua autoridade. Porque o Senhor é amor, é sabedoria, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso psicólogo, é o nosso pastor. Então, Senhor, venha e nos ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Então, vamos começar com a primeira pergunta de hoje, que é como se fosse esse livro de Napoleão Hill. Ele quer dizer que existe um mal que ele fica no comando das pessoas. E as pessoas vêm sorrateiramente em forma de pessoas mesmo. E ninguém percebe como o mal funciona. Então, automaticamente, ele foi fazendo um questionário sobre diversos temas e buscando perguntas e respostas para a gente entender como o mal age na nossa vida. E que nós precisamos ter uma libertação sempre do mal. Então, a primeira pergunta de hoje. Mas antes da gente começar, eu vou fazer primeiro a nossa inspiração, que é na palavra do Senhor. Nós fizemos oração, agora nós vamos fazer a nossa inspiração na palavra do Senhor, que vai ser um salmo, e nós vamos buscar no Senhor
a sabedoria através do Salmo. Salmo 57. Segurança em Deus. Hino de Davi, ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas, escrito por Davi quando fugiu de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo Deus Altíssimo, eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos, eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas e a língua deles como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus. Então, hoje, nós vamos continuar com as perguntas a respeito das sementes do medo. A primeira pergunta, ele faz a seguinte pergunta. Se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para se conseguir fins determinados, ela pode ser um grande perigo? A resposta: sim, e também porque ela funciona automaticamente. Se ela não for conscientemente aplicada para obter determinado resultado desejado, poderá e certamente fará com que se obtenham resultados indesejados. Pegue a simples ilustração do clima, por exemplo. Qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano e cada elemento da matéria a ajustarem-se ao seu clima. Nos trópicos, ela cria árvores que dão frutos e se reproduzem. Ela força as árvores a ajustarem-se ao seu sol escaldante. Ela as força também a formarem folhas especialmente feitas para a proteção contra os raios do sol. Essas mesmas árvores não poderiam sobreviver se fossem removidas para as regiões árticas, onde a natureza estabeleceu um clima totalmente diferente. Nos climas mais frios, ela cria árvores que são ajustadas para sobreviver e se reproduzir, mas elas não poderiam sobreviver se fossem transplantadas nas regiões tropicais. Da mesma maneira, a natureza abriga os seus animais, dando a cada um deles um tipo de clima diferente e um tipo de cobertura para que eles tenham conforto e sobrevivam neste clima. De uma maneira similar, a natureza força na mente dos homens todas as influências que ele recebe do seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos. As crianças são forçadas pela natureza a receber influência de todos à sua volta, a não ser que seus próprios pensamentos sejam mais fortes que essas influências. A natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente e tudo dentro deste ritmo é forçado a entrar em sua frequência. O homem sozinho tem o poder de estabelecer o seu próprio ritmo de pensamento, considerando que ele exercita esse privilégio antes de o ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente. Todas as casas, todos os tipos de negócios, toda cidade e vilarejo e cada rua
e centro comunitário têm o seu próprio definido e discernível ritmo. Se você deseja conhecer a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas, dê uma caminhada na Quinta Avenida em Nova York e depois desça uma rua em direção aos bairros pobres. Todas as formas de ritmo tornam-se permanentes com o tempo. Nova pergunta. Cada indivíduo tem o seu próprio ritmo de pensamento? Resposta. Sim, essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso, opulência, define um ritmo tal que atrai essas possessões desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis. Isso explica porque tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto, que por sua vez representa os pensamentos dominantes. O ritmo hipnótico, por acaso, é algo que se parece com um ímã que atrai coisas que têm uma afinidade magnética? Isso é correto? Resposta. Sim, isso é correto. Esse é o motivo de por que todos aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades. Isso explica aquele velho adágio: a miséria adora a companhia. Isso também se explica porque as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço, conforme a passagem do tempo. Todas as pessoas bem-sucedidas usam o ritmo hipnótico tanto conscientemente quanto inconscientemente, esperando e exigindo o sucesso. A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito. E a lei da atração harmoniosa a traduz no seu equivalente físico. Nova pergunta. Em outras palavras, se eu sei o que eu quero da vida, peço deliberadamente e apoio o meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que eu quero, e ainda recuso aceitar quaisquer substitutos, a lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará pelos meios lógicos e naturais a transformar esses desejos em realidade física. Isso é verdade? Resposta. Isso descreve a forma como a lei trabalha. Nova pergunta. Diga-me como esse fantástico fim pode ser obtido? Resposta. Para que a minha descrição seja de algum valor prático, ela necessariamente terá de ser longa, porque terá que cobrir os 7 princípios da psicologia, os quais devem ser entendidos e explicados por todos aqueles que desejam usar o ritmo hipnótico para ajudá-los a forçar a vida a lhes trazer aquilo que eles realmente querem. Então, divida sua descrição em 7 partes, cada uma delas contendo uma análise detalhada dos 7 princípios com instruções simples para a sua aplicação. Então, na próxima aula, nós vamos estudar os princípios que o mal fala
que é necessário para que possamos ter uma liberdade espiritual, mental, física, que é o princípio do propósito definido. Então, na próxima aula nós vamos estudar e vamos entender o que o mal tenta fazer nas nossas vidas. Mas quem é o diabo, afinal? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais? Quem são os alienados e de que forma eles ou elas se alienam? De que forma o diabo influencia a nossa vida no dia a dia? Como a sua dominação influencia nossas atitudes? Na verdade, o que é o medo? Como os nossos líderes religiosos, nossos professores são afetados pelo diabo? Quais as armas que nós, seres humanos, possuímos para combater a dominação do diabo? Qual a visão do diabo sobre a energia de um modo geral? Energia física, mental, espiritual? Como buscar uma vida cheia de realizações, valorizando a felicidade e a liberdade? Essas perguntas e muitas outras serão respondidas ao longo do nosso estudo de Ser Mais Esperto que o Diabo, porque são várias perguntas, para não ficar muito cansativo, a gente vai estudando aos poucos. Na próxima lição, nós vamos entender esses princípios que ele quer dizer, que os 7 princípios para poder a gente ter uma vida mais autodeterminada, mais liberta do mal. Então, o auxílio que Deus nos dá para os deveres que nós devemos prestar à vida, né? Prestar ao Deus, porque isso é agradável a Deus. A causa da nossa consciência para com Deus, o suporte das tristezas, os padecimentos, das injustiças que nós sofremos, quando estamos aflitos, quando estamos sem paciência, isso tudo, Deus, Ele nos fortalece porque Ele sabe das fragilidades do ser humano. Como pessoas, nós temos a liberdade de seguir ou não a Deus. E somos livres. E tendo essa liberdade, como a capa da nossa vida, como a capa para sermos como os ensinamentos de Deus, ter um caráter de Deus. Nós podemos ter o caráter de Deus, porque Ele é misericordioso e nos dá a cada um de nós a nossa verdadeira essência, que é a essência de Deus. Na verdade, nós temos dentro de nós o bem e o mal, mas o mal deve ser adormecido e o bem, ele deve ser sempre sobressair, fazer com que o bem seja agradável a Deus, fazer com que o bom, ao que nós temos de bom, e ao que importa a Deus. Devemos seguir Jesus porque cremos nele e entregamos a nossa vida a ele. Buscar nele aquilo que nós não podemos sozinhos conseguir, por causa do nosso pecado natural. Então, os nossos pecados sempre são perdoados quando sabemos que Deus é o verdadeiro ser dentro de nós, quando buscamos dentro de nós um Deus que fala através do Espírito que é santo. Se fazendo o mal é condenado, então o bem deve sobressair sobre o mal. Mas porque Deus, ele ajuda os aflitos, aqueles que ele sabe que busca andar nos seus passos, entregar a sua vida para Jesus, porque somos herdeiros de Deus e a nossa vida deve ser entregue a Ele, através do Espírito que é santo, né, que é bom. Ele é a nossa própria fonte da água da vida. E nós devemos receber essa paz, essa confirmação divina dentro de nós. Porque quem crê em Jesus, sempre dentro dele fluirão rios de água viva. E a gente recebe o Espírito Santo. Então, a nossa aula de hoje, que quis dizer sobre um pouco do medo que nós temos, nós devemos basear na coragem de seguir os requisitos para a vida eterna. Esses requisitos, ele não se baseia só no que nós somos, mas
no que Jesus fez para nós. A nossa história, a nossa vida diária, nosso dia a dia, as nossas vivências, as nossas vidas passadas, a nossa constelação familiar, nosso despertar da consciência, a nossa espiritualidade, a sensibilidade, a intuição, o gostar de ouvir, a luta pela sobrevivência, de sermos pacientes, tolerantes e ter uma mente aberta para entender que a chave é o conhecimento, a habilidade, as atitudes, a verdade e as estratégias para lidar com tudo que é mal, tudo que vem tentar ser mais esperto que a gente, que é o esperto, mais esperto que o diabo, mas que o mistério está revelado na liberdade que temos de seguir a Jesus. Então, vamos terminar nossa aula com a certeza de que Deus falou nos nossos corações e que nos ensinou alguma coisa hoje. Vamos honrar a Deus em todas as horas, amar os irmãos, temer a Deus, porque é o nosso maior bem que nós temos na Terra. Nosso lago de reflexão fica por aqui hoje, certo de que você pode curtir o nosso canal, compartilhar e ser uma discipuladora de mulheres. Seja uma discipuladora, amplie os seus conhecimentos, mandando para outras pessoas, para elas tentarem sempre pensar, vamos ser mais espertos que o diabo. Liberta-te do mal, porque o mal, ele fica em derredor. Tem até uma historinha que fala assim, tinha uma praça, e nessa praça tinha muitos barzinhos e uma única igreja. Aí alguém perguntou para o diabo, assim, para o mal, né? Uai, por que você passou direto de todos os barzinhos, de todos os lugares e foi direto na igreja? Ele falou, olha, eu passei pelos barzinhos, mas lá todos já me pertencem. Eu fui na igreja porque na igreja ainda tem gente que me pertence, mas tem gente que, a maioria, não me pertence mais. Então é lá que eu fui buscar as pessoas, porque nos barzinhos todos já me pertencem. Então é uma reflexão para a gente pensar que às vezes aonde a gente caminha, onde a gente está divertindo, ali o mal pode estar em derredor. Não é que a gente não possa divertir em alguns lugares, mas vigiai e orai, sempre vigiando, porque onde anda o mal é o lugar onde pode acontecer as maiores tragédias. Tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a nossa próxima aula com um novo tema, do livro Ser Mais Esperto que o Diabo. Deus abençoe a todos.